Todos a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Aos Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15. Não é Jeová o nome dele, ele é o bom Emanuel, o Senhor da glória é Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. Principado está sobre os seus ombros, Deus forte conselheiro ele é, o Alfa e o Ômega, princípio e o fim, são os atributos de Deus. Senhor Jesus Cristo, esse é o nome de Deus. Senhor Jesus Cristo, esse é o nome que você precisa ter. Senhor Jesus Cristo, esse é o nome de Deus. Senhor Jesus Cristo, esse é o nome que você precisa ter. Rosa de Saron, lírio dos vales, resplandecente estrela da manhã, rocha inabalável, supremo mediador, Rei dos reis, leão de Judá. Principado está sobre os seus ombros, Deus forte conselheiro ele é, o Alfa e o Ômega, princípio e o fim, são os atributos de Deus. Senhor Jesus Cristo, esse é o nome de Deus. Senhor Jesus Cristo, esse é o nome que você precisa ter. Senhor Jesus Cristo, esse é o nome de Deus. Senhor Jesus Cristo, esse é o nome que você
esse é o nome que você precisa ter. Saúdo a todos em o nome daquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. Ouvintes, nós vamos observar no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, e vamos ver como que o apóstolo Paulo, vejam bem, ele tem 14 cartas na Bíblia. Se você tirar as cartas de Paulo, você vai ficar quase sem instrução, pois ele é o principal apóstolo para os gentios, as nações. Em Atos capítulo 19, do versículo 1 ao 5, vai mostrar como que São Paulo batizava as pessoas que se convertiam através dele. E estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou em Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João vos batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Agora notem só, Paulo não estava junto com os apóstolos quando Jesus deu suas instruções finais. Ele disse isso lá em Mateus 28:19, Lucas 24, do 45 ao 49. Contudo, encontramos Paulo batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, uma pergunta. Paulo não esteve com Jesus 3 anos e meio. Não recebeu as instruções finais. E fazia e batizava igual aos apóstolos. Então, de quem São Paulo aprendeu? Cumpre mencionar que o Evangelho de Paulo não foi uma cópia ou uma imitação de outros apóstolos, mas
foi uma revelação. Isso é maravilhoso. Paulo não andou com Jesus. Paulo não teve seu entendimento aberto lá nas instruções finais. No entanto, Paulo pregava o mesmo que os outros apóstolos pregaram. E a sua mensagem, o seu evangelho, não era uma imitação ou uma cópia dos outros apóstolos. Era uma revelação divina. Ele disse em Gálatas, capítulo 1, versículo 12: Mas faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o aprendi, nem recebi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. E ele escreveu concernente ao batismo e outras coisas em Colossenses 3,17. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. O batismo com água, ele é executado tanto por palavras como por obras. E nós não podemos deixar de comunicar isto à igreja, aos crentes que estão lutando para estarem no arrebatamento da igreja. Então, o que é o batismo? Batismo significa imersão. Mergulho é quando o evangelista, o pastor, ele afunda, sepulta o convertido nas águas. Este ato deve ser feito invocando o nome do Senhor. Atos capítulo 22, versículo 16. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E São Paulo, ele reclamou ter autoridade de Deus. Ele disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo é mandamento do Senhor. E muitos pregadores usam este versículo para endossar que eles devem viver do Evangelho. Sim, eles citam, São Paulo disse que se alguém cuida ser profeta ou espiritual, tem que reconhecer que o que ele escreveu é mandamento do Senhor. Aí eles vão para
1 Coríntios 9, versículo 14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Aí sim, aí São Paulo é homem de Deus. O que ele escreveu é mandamento. Mas eu estou mostrando coisas que São Paulo também escreveu. Agora, eu não posso crer em uma coisa e descrer da outra coisa. Eu tenho que crer em tudo. Então, nós devemos sim ler os Atos dos Apóstolos e as epístolas de Paulo para saber o que os apóstolos ensinaram e praticaram após a vinda do Espírito Santo. Porque eles não puderam pregar o Evangelho antes da vinda do Espírito Santo. São Lucas capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eles andaram com Jesus 3 anos e meio, tiveram seus entendimentos abertos, Lucas 24, 45, e receberam o Espírito Santo que os guiariam em toda a palavra, em toda a verdade. São João capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Então está claro, o verdadeiro batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu até aproveito para lançar um desafio aos pregadores, aos teólogos, aos doutores, para me mostrar a prática. A prática. Mateus 28, 19 foi uma ordem. Ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os apóstolos, cheios do Espírito Santo, obedeceram àquela ordem, batizando as pessoas, usando o nome Senhor Jesus Cristo. Você pode me perguntar, se Jesus quisesse que nós batizássemos em seu nome, então por que ele não nos disse? Ora, ele disse sim. Vejam bem, qual é o nome do Pai? Você vai encontrar em São João, capítulo 5, versículo 43. Eu vim em nome de meu Pai. Tá vendo qual é o nome do Pai? Jesus dizendo, eu vim em nome de meu Pai. Qual é o nome do Filho?
A resposta está em Mateus, capítulo 1, versículo 21. E chamará o seu nome Jesus. Agora, em qual nome o Espírito Santo é revelado? Ou se revela? A resposta está em São João, capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Está clareando para você, companheiro? Está clareando para você, minha irmã? Olha aí o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo. Este é o nome. Alguns chegam até a dizer que aceitam as palavras de Jesus em Mateus 28:19, porém não as palavras de Pedro. Mas eu faço uma pergunta, porque eu fico com as duas palavras. Eu fico com Jesus que ordenou e fico com os apóstolos que obedeceram. Eles foram obedientes à palavra de Deus. Eles foram guiados pelo Espírito Santo de Deus. E ele não é um guia cego. Mateus 15:14 diz que se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Você chamaria o Espírito Santo de guia cego? Por quê? Em Atos 2, versículo 4, diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Então, quem falou na boca de Pedro? Então, quem falou na boca de Pedro foi o Espírito Santo. Quem falou na boca de Paulo foi o Espírito Santo. Então, não tem como negar. O batismo verdadeiro é em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Então, se você foi batizado diferente, você carece de ser batizado novamente em correção ao primeiro batismo errado e se preparar para ser arrebatado. Nós vamos orar. Amantíssimo Deus, Pai Todo-Poderoso, abra o entendimento dos nossos ouvintes para compreenderem essa necessidade, para a compreensão da palavra. E estende, Pai, a tua mão para curá-los, para abençoá-los, para ir de encontro com as suas necessidades, em nome do Senhor Jesus. Amém.